Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas remotas na graça de Deus. Hoje é dia 31 de maio, o último dia do mês de maio do ano de 2021. Amanhã já estaremos em junho, então vamos aproveitar ao máximo, não é isso? Sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, nós teremos português, matemática e ciências. Vamos lá, então? Hoje, conforme a tia Lúcia já avisou, 31 de maio, segunda-feira. Bom, nós, em língua portuguesa, nós estávamos falando, né, sobre algumas páginas do Diário de um Banana, né? E nós vamos utilizar o nosso livro Encontros, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reler o texto, Diário de um Banana, nas páginas 20, 21, 22 e 23, tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. Junho, sexta-feira. Fomos primeiro até a piscina de ondas, mas devia ter 1 bilhão de pessoas lá dentro. Rodrigo sugeriu uma brincadeira de esconde-esconde, mas com tantas pessoas e boias na piscina, seria impossível terminar o jogo um dia. Então, para a coisa ficar mais justa, falei que não valia se esconder debaixo d'água. Estava com medo de que o Rodrigo fosse trapacear, mas ele teve uma ideia para garantir que a regra fosse cumprida. Ele pegou uma toalha de papel da lanchonete e disse que quem fosse se esconder ia ter que manter o papel seco para provar que não tinha se escondido debaixo d'água. Admito que fiquei impressionado por ele ter conseguido bolar aquela estratégia sozinho. Eu me ofereci para me esconder primeiro. Encontrei um lugar perto da borda da piscina, onde sabia que ia ser difícil para o Rodrigo me encontrar. O que não sabia era que Rodrigo tinha escrito uma coisa no papel antes de me entregar. E, para meu azar, todo mundo percebeu isso antes de mim. Todo mundo olhava para ele e saia correndo, olha só. O que Rodrigo escreveu já era ruim de qualquer jeito, mas ele cometeu 2 erros de ortografia, o que tornou tudo ainda pior. Olha só, não estou usando calção. Além de, deixar o Greg numa situação vexaminosa, de dar vergonha, ainda escreveu errado ainda. Então, segundo problema, Vão achar que o Greg não sabe escrever. E a coisa ficou ainda mais vergonhosa quando a salva-vidas me mandou sair da piscina. Preciso aprender a sempre desconfiar do Rodrigo, principalmente num parque aquático. Diga X. X. Olha o balde caindo. A água do balde. Vamos lá, então. Vamos relembrar Jeff Kinney, que é o autor. Ele escreveu o livro Diário de um Banana, Essa aqui é o volume Caindo na Estrada, são vários volumes, esse é o Caindo na Estrada, da editora Vergara e Riba Editoras, que fica em São Paulo, Foi lançado em 2015 e esses textos que a gente leu estão nas páginas 165 a 168. Bom, vamos voltar lá à nossa aula. Aqui. Bom, pessoal, faça as atividades 3, 4 e 5 da página 24 do nosso livro. Então, vamos lá. Então, terminamos aqui, página 24. Vamos lá, então? A 2, pessoal, a gente vai só comentar, tudo bem? A 3, 4 e 5 vocês vão fazer no livro. Responda, quem é o narrador desse diário? Quem conta as coisas que estão acontecendo naquele diário? O diário é de quem? O diário não é do Greg? Então, é o Greg que é o narrador. É ele que conta sobre a vida dele. É ele que conta as aventuras pelas quais ele está passando, tá? Então, o narrador é o Greg. Esse personagem, ou seja, o Greg, é também o autor do livro Diário de um Banana? Não, né, gente? Não é. São pessoas diferentes, distintas. Como você chegou a essa conclusão? Pessoal, primeiramente, olha só. Quem está contando a história que acontece com ele é o Greg, tá? Está contando o que acontece com ele, com o irmão dele, com a família dele.
Então, o Greg conta a história dele. Quem escreveu o livro? Não é? Quem foi que escreveu o livro? Se você voltar ali, ó, aqui, foi o Jeff Kinney, né? O Jeff Kinney, né, não é uma criança mais. O Greg, sim, né? O Jeff Kinney é o autor do livro. Ele não é o narrador da história. Ele criou uma personagem e essa personagem, Greg, está contando o dia a dia dele, tá certo? Então, não são a mesma pessoa. E como que a gente chega a essa conclusão? A gente chega porque a gente tem aqui as informações, ó. Quem escreveu é o Jeff Kinney, né? E aqui a gente vê, né, quem que é que tá explicando, né, que tá contando o dia a dia, que é o Greg, né? Principalmente falando do irmão dele, das aventuras que eles passam, né? 3, esse já... Ah, desculpa. C, que acontecimento é relatado nesse trecho do diário? Bom, pessoal, esse dia aqui, nós sabemos que a família do Greg, né, está visitando um parque aquático, não é isso? E está contando também das peças que o Roderick, irmão do Greg, prega nele, tá? Então, o que é relatado? O que é contado? O dia da família, né, do Greg no parque aquático e as travessuras que o Roderick faz com o Greg nesse parque. Tudo bem? Agora o 3, 4 e 5 a gente tem que fazer. Vamos lá. Na sua opinião, para qual tipo de público preferencialmente o livro foi escrito? Marque. Bom, primeiramente, veja só, nós temos ali como personagem principal o Greg, né? Temos o Roderick do lado dele, temos a família dele, né? Tá contando sobre as aventuras deles, né? Cada livro traz uma aventura. Esse que a gente está analisando, esse texto, né? Fala de como foi a visita ao parque aquático. Pessoal, vocês acham que esse tipo de leitura agrada mais os adultos ou as crianças e adolescentes? Tá? O que vocês acham? Tudo bem? 4. Explique o plano de Roderick para enganar o Greg. Tá? Então, eu quero que vocês digam para mim o plano para ele da piscina, tá? Não é o plano, né, onde ele vai tirar foto, não. Não é esse. Né? É o plano da piscina para pregar uma peça no Greg. Então, vocês vão contar que eles iam brincar, né? E que o Roderick, né, escreveu no papel, né, não estou usando calção, e entregou para o Greg segurar, né, que ele ficou com vergonha, porque todo mundo começou a olhar para ele, né, como se ele estivesse nadando mesmo sem calção, né, e além do mais, não estava escrito errado. Então, vocês vão contar para mim o plano dele, tá bom? 5. Além de se tornar alvo de todos os olhares das pessoas da piscina, além de todo mundo estar olhando para ele, o que deixou o Greg ainda mais constrangido? Além dos olhares das pessoas, né, para ele, porque achavam que ele estava sem calção, que além disso deixou ele com mais vergonha ainda, tá? Que foi o fato, né, de ter erros ortográficos, além de tudo, tinha erro ortográfico na escrita. Reescreva, ou seja, escreva de novo a frase que Roderick escreveu no papel, sem cometer as mesmas falhas na ortografia. Então, aqui, ó, não estou usando calção. Vocês vão reescrever essa frase, tá? Arrumando aqui a palavra usando e calção. Tudo bem? Bom, essa é a parte que a gente ia fazer no português, né, do livro. Agora, número 3, resolva o desafio abaixo. Então, nós temos aqui 5 crianças brincando de roda, né? A gente vê que essa e essa estão de calça comprida. Essa criança está de vestido, essa está de shorts e essa aqui de saia, tá? Então, 5 meninas estão brincando de roda. Descubra o nome de cada uma delas, lendo as dicas com bastante atenção. Então, aqui estão os retângulos para escrever o nome das meninas. Júlia, Camila e Carla não estão usando calça comprida. Então, pode ser
Essas três aqui. Por que não pode essa e essa? Porque essas estão de calça comprida. E a Júlia, a Camila e a Carla não estão usando calça comprida. Então, vamos lá, ainda não deu para saber quem é quem. A menina de vestido está entre Luciana e Isadora. De vestido está entre Luciana e Isadora. A Luciana pode ser essa, Isadora essa, ou Luciana essa, Isadora essa. Então, o que a gente já sabe é que essas duas aqui, uma chama Isadora e a outra Luciana. A menina de bermuda está entre a Camila e a Luciana. A de bermuda está entre a Camila e a Luciana. Então, a gente já tinha falado da Isadora e Luciana, agora é Camila e Luciana. Então, já dá para identificar quem é a Luciana, né? Carla está ao lado da menina de saia. Então, olha só. A gente já descobriu o nome de uma e a gente sabe que Carla está do lado da menina de saia. Então, vocês vão relendo, vão vendo as dicas e vão marcando ali quem é quem. Combinado? Na matemática, temos aqui uns probleminhas. Vamos lá. Leia o texto abaixo e a respeito dos Jogos Pan-Americanos de 2015. Tá? Já passaram, né? Temos 6 anos que isso ocorreu. Entre 10 e 26 de julho de 2015, ocorreu na cidade de Toronto e em outras 17 regiões metropolitanas da província de Ontário, no Canadá, a 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos. O time foi representado por 590 atletas, sendo 276 mulheres. A partir dessas informações, responda: quantos homens havia nessa delegação? Pessoal, então eu sei que o total de atletas eram 590. Nesses 590 atletas tinham homens e mulheres. Eu já sei que tem 276 mulheres. Quantos são os homens que, juntando mulheres e homens, deu 590? Então, eu posso pegar o 590, que é o total, tirar as mulheres, que eu já sei quantas são, e ver quanto sobrou, que são os homens. Tudo bem? Então, uma subtração, tá? Pode fazer por estimativa também. Quanto falta de 276 para 590, tudo bem? Aí a gente responde, havia tananã atletas homens nessa delegação, ok? Façam os cálculos aqui. 2. O quadro abaixo mostra a quantidade de municípios que havia na região norte e na região centro-oeste em 2010, de acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na região centro-oeste, havia quantos municípios a mais que na região norte em 2010? Então, olha só, eu sei que na região norte tinha 449, região centro-oeste 466. Onde tem mais? Na centro-oeste com 466. Então, qual é a diferença entre essas duas regiões? Diferença. Quantos a mais, quantos a menos? Qual é a diferença? Faço uma continha de menos, subtração, ok? Faço os cálculos aqui, tá? E aí, na verdade, essa aqui é resposta, gente. Esse traço tinha que estar aqui, ó. Já você se enganou. Então, na região centro-oeste havia tananã, municípios a mais que na região norte. Eu não quero saber as duas juntas. Não é para somar. Eu quero saber a diferença entre elas. Tudo bem? Número 3. Utilize os números das fichas a seguir para criar um problema, que é um problema, tá? Que possa ser resolvido com uma subtração, continha de menos. Então, a perguntinha vai ter que ser qual a diferença, quantos a mais, quantos a menos, né? Quanto falta. Escreva o problema e a resposta no espaço abaixo. Então, por exemplo, você pode dizer assim, tinha R$721 e gastei R$468. Com quantos reais eu fiquei? Né? Um feirante tinha 721 frutas. Conseguiu vender 468 frutas. Com quantas frutas ele voltou para casa? Né? Outra, Davi tinha R$721. Pedro Henrique tinha R$468. Qual a diferença de reais entre eles, né? Quanto
Davi tenha mais que Pedro Henrique? É isso? Vamos lá, uma outra história, uma outra exposição. Isabel tem 721 gibis. E, vamos lá, quem mais? Ana Flávia tem 468. Qual a diferença de gibis entre elas? Né? Quanto falta para Ana Flávia completar o mesmo número de gibis da Isabel? Tá? Então, vocês vão criar o probleminha, vão fazer a operação e vão me dar a resposta, tá bom? Tem que ter pergunta para ter resposta. Bom, vamos lá. Analise os gráficos abaixo e marque a opção correta. O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho. Então, janeiro está aqui, 500, né? Chuva, 500 litros, 10 mil litros. Tá, é o que está ali, vamos lá. Geralmente é milímetro que a gente calcula. Tá, então vamos lá. 500 em janeiro, 600 em fevereiro, março a gente teve 900, 800 em abril, 500 em maio, 300 em junho, tá? Observando o gráfico, podemos afirmar que janeiro foi o mês com menor quantidade de chuva? Foi o menor de todos em janeiro? Não, né, gente? Teve outro mês que teve menos. Em fevereiro choveu mais que abril? Fevereiro e abril. Fevereiro está aqui 600, abril 800. Fevereiro choveu mais que abril? Não. A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e junho foi de 500. Aí você pega março e junho e veja se a diferença vai dar 500. Ó, março 900, junho 300. 900 tirando 300 dá 500. É isso que está falando lá. De letra D, o mês de março foi o mês em que mais choveu. Será que isso é verdade? Olha lá, o mês de março. Então, vocês vão marcar o que está certo, tudo bem? Os alunos de uma turma responderam a uma entrevista sobre o meio de locomoção que eles usam para ir à escola. Os resultados estão registrados no gráfico a seguir. Bom, então vamos lá. Locomoção pode ser de carro, de ônibus, a pé ou de bicicleta, tá? Então, olha lá, de carro, quantos alunos vão de carro, né, para a escola? Então, 4 alunos. Quantos vão de ônibus? 10 alunos. Quantos vão a pé? 8. E quantos vão de bicicleta? 6. Ora, se 4 alunos vão de carro, 10 de ônibus, 8 a pé e 6 de bicicleta, juntando todos os alunos quando chegam na escola, quantos alunos tem nessa escola? Quantos alunos responderam a essa entrevista? Tá? Então, vocês vão calcular e me dizer se são 28, 18, 24 ou 10. Tudo bem? E aqui, faça como no modelo. A gente vai decompor os numerais e escrever por extenso. 348. 3 centenas, que vale 300. 4 dezenas, que vale 40. 8 unidades, que vale 8. Então, o 348 é a mesma coisa que 300 mais 40 mais 8. Como eu leio? 348. Ok? Isso vocês vão fazer com todos os outros, certo? E aí, depois, nós temos uma atividade de ciências, né? Mas a tia Lúcia vai dar um tempinho para vocês tomarem água, irem ao banheiro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tudo bem? Super beijo, até daqui a pouco.